Olá, meninos, mais uma aulinha com vocês, né, de geometria analítica. Então, agora nós vamos começar a introduzir os conceitos de geometria analítica com vocês, tá? É o que nós vamos estudar. E vamos estudar agora, então, distância entre dois pontos, tá certo? Para determinar essa distância, a gente precisa estar bem afiado nos conceitos de plano cartesiano. Então, a gente já retomou, já fez exercício, mas de acordo com a interação de vocês, eu sinto que vocês têm algumas dificuldadezinhas. Então, antes de falar diretamente da distância, eu vou retomar as dificuldades de vocês da última aula, tá certo? Então, vamos lá. Plano cartesiano, né, que a gente já conceituou, a gente sabe que é um eixo, um plano cartesiano ele contém dois eixos perpendiculares entre si. O eixo na horizontal é chamado de eixo X e o eixo na vertical é chamado de eixo Y, onde o ponto de encontro deles é chamado de origem, e esse ponto de encontro é representado pelo 0 e 0, certo? O eixo X, ele também é chamado de eixo das abscissas e o eixo Y de eixo das ordenadas, tá? A gente pega o plano cartesiano e divide ele em 4 quadrantes. A gente começa a contar em sentido anti-horário esses quadrantes, ok? As coordenadas dele, sempre de um ponto no plano cartesiano, ela deve ser feita nessa ordem, sempre, gente. Primeiro determino o valor da abscissa, que é o x, e depois o valor da ordenada, que é o y. Então, nesse caso aqui, ó, nesse plano cartesiano em que eu marquei esse ponto P, eu vou ter 3, primeiro 3, porque 3 é o que está representando no eixo x, e 4 no eixo y. Então, eu tenho o ponto 3 e 4, certo? Onde 3 eu falo que é a abscissa de P e 4 é a ordenada de P. É a mesma coisa que falar que 3 é o x de P e 4 é o y de P, tá? São formas diferentes de dizer. E eu falo ainda que 3 e 4 são coordenadas do ponto P. Então, quando eu tenho um ponto, eu tenho um par de coordenadas, onde uma delas é a abscissa, que é o x, e a outra é a ordenada, que é o y, tá certo? Então, em geral, a gente tem representando um ponto P sempre por dois valores, onde o primeiro representa o x e o segundo o y, ok? Uma coisa que vocês tiveram dificuldade também demais foi os sinais no plano cartesiano. Então, eu coloquei aqui, ó. Nesse plano cartesiano, esse que está piscando aqui é o primeiro quadrante. Gente, quando eu falo de plano cartesiano, se aqui é o 0, 0, no eixo X, à direita são valores positivos, à esquerda são valores negativos. No eixo Y, acima é valor positivo e abaixo é valor negativo. Então, nesse primeiro quadrante que está piscando, ele é positivo para x e para y, ele tem sinais iguais. No segundo quadrante, ele é negativo para x e positivo para y, tá? Eles têm sinais contrários às coordenadas. No terceiro quadrante, que é aqui embaixo, os sinais voltam a ser iguais, negativo para x e negativo para y. E no quarto quadrante, os sinais estão diferentes novamente, onde o x assume valor positivo e o y valor negativo. Certo, gente? Não esqueçam isso, porque isso facilita muito em resolução de exercício. E a origem está aqui entre o encontro deles, que é representado pelo ponto 0 e 0. É onde começa o plano cartesiano. Lembrando que todo ponto que pertence ao eixo X, ele tem a ordenada, o valor de y igual a 0, e todo ponto que pertence ao eixo Y, ele tem a abscissa, que é o x, igual a 0, certo? Outra coisa que vocês tiveram também muita dificuldade foi quando eu falei sobre bissetriz dos quadrantes. Então, eu vou retomar aqui de novo. No plano cartesiano, a gente tem duas bissetrizes, tá? A primeira bissetriz é essa aqui, ó. Tá vendo que ela corta o primeiro e o terceiro quadrante? Por isso que a gente fala que essa bissetriz também é a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá ok?
Como a minha malha está quadriculada, vocês conseguem observar que a bissetriz, gente, contém sempre coordenadas de valores iguais. Tá vendo esse pontinho que eu estou marcando? Ele é o ponto 1 e 1. Esse aqui que eu estou marcando é o ponto 2 e 2, 3 e 3, e assim sucessivamente. Do lado de baixo é a mesma coisa, só que é de sinal contrário. Por exemplo, esse ponto que eu estou marcando é o menos 1 e menos 1. Esse é o menos 2 e menos 2. Menos 3 e menos 3. Percebam, então, que a bissetriz assume valores iguais, tanto a primeira quanto a segunda. Mas, em especial, a primeira, ela tem sinais também igual, tá ok? A abscissa e a ordenada são iguais. X e Y são exatamente iguais na bissetriz de primeiro quadrante e terceiro quadrante, também chamado de bissetriz dos quadrantes ímpares. A segunda bissetriz que corta o segundo e o quarto quadrante, também chamada de bissetriz dos quadrantes pares, ela também tem valores iguais, mas os sinais são diferentes, gente. Porque percebam que esse ponto, por exemplo, é menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 3 e menos 3. Tá vendo? Os valores são iguais, mas os sinais são contrários. Da mesma forma acontece no quarto quadrante. Esse ponto é o ponto 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3 e assim sucessivamente. Por isso que a gente fala que x é igual ao y, ou seja, eles são iguais, mas de sinais contrários. Tá certo, gente? Acho que agora eu tirei a dúvida de todo mundo, né? E agora, então, a gente vai falar agora de distância entre dois pontos no plano, tá? Baseado em tudo isso que a gente já fez, já revisou, já fixou, tá certo? Então, para mim determinar a distância entre dois pontos, eu preciso de dois pontos no plano cartesiano. Existe uma formulazinha para calcular essa distância. Então, antes de aplicar, vamos entender como que é, por que dessa fórmula, tá? Então, quando eu falo de dois pontos no plano cartesiano, eu vou marcar, generalizar o ponto A e o ponto B, vou falar que é o x de A e o YA, e o x de B e o y de B. Vou lá no meu plano cartesiano, vou marcar um ponto A aleatório e um ponto B aleatório, qualquer, onde esse A tem abscissa XA e ordenada YA. Esse B tem abscissa XB e ordenada YB. Para determinar a distância entre eles, é essa retinha verde aqui, ó. Eu tenho que determinar quanto que isso aqui mede. Eu posso determinar um outro ponto, que é o ponto C, que se eu juntar com A, B e C, forma um triângulo para eu poder aplicar o teorema de Pitágoras, tá certo? Onde esse ponto C, vocês conseguem ver comigo que ele é o valor do XA, ele tem coordenadas do XA, e a mesma ordenada de YB? Então, vamos lá entender o que é isso. O teorema de Pitágoras ele nos diz que em um triângulo retângulo, a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma de seus catetos ao quadrado. Nesse caso, quem que é a hipotenusa? AB. Então, AB ao quadrado é igual. Quem são os catetos? AC e BC. Por isso que eu pus BC ao quadrado mais AC ao quadrado, certo? Então, AB ao quadrado vai ser igual. Vamos estudar esse lado BC aqui, ó. Como esse lado BC ele é paralelo ao eixo X, eu consigo determinar quanto que ele vale. É só subtrair o x de B menos o x de A, não é? Então, xb menos xa ao quadrado. E o AC? O AC ele está paralelo ao eixo Y. Então, eu vou determinar ele subtraindo o y de A menos o y de B. Então, como aqui essa reta CB estava paralela a x, eu subtraí os valores de x. E como aqui AC estava paralela a y, eu subtraí os valores de y, ok? Esse AB ao quadrado, eu posso tirar esse 2, que ele está como expoente, e passar em forma de raiz. Então, AB vai ser a raiz de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Essa é a nossa formulazinha para calcular a distância, gente.
tá? Então, só para vocês entenderem que ela não surgiu do nada, depois que vocês entenderem, a gente já pode aplicar. Como assim? Vamos para um exemplo. Determine a distância entre os pontos A, 8 e 3 e B, menos 4 e 8. Eu não preciso, gente, colocar no plano cartesiano. Eu já posso ir substituindo. Quer ver? Deixa eu pegar minha canetinha para vocês entenderem. Ó, nesse A, ele tá voltando, né? Deixa eu voltar aqui, pra gente ir passo a passo. Esse ponto A, o XA vale 8. Concorda comigo? É um XA. E esse 3 é o valor do Y de A, tá? No ponto B, eu tenho como x de B menos 4 e y de B igual a 8. Já sei que a minha formulazinha para calcular a distância entre dois pontos é essa aqui. É a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Agora eu vou só substituir os valores, tá certo? Gente, quem que é o meu x do b? Menos 4. Vim e coloquei ele aqui, menos 4. Quem que é o meu x de a? O meu x de a é 8. Tem o menuzinho da fórmula. Voltou, né? Tem o menuzinho da fórmula, né? Aqui, menos 8. Quem que é o y de b? O y de b é 8. Quem que é o y de a? O y de a é 3. Tá vendo, gente? Olha aqui o xa. Ele tá voltando os slides, não sei porquê. O xa é 8, o ya é 3. O xb é 8, o yb é 8. O xb é menos 4, o yb é 8, certo? Substituí esses valores e fiz as continhas e determinei a distância de A a B, tá? Substituindo, eu tenho menos 4 menos 8 dá menos 12. Menos 12 ao quadrado é 144. 8 menos 3 é 5. 5 ao quadrado é 25. 144 mais 25 é raiz de 169. E a raiz de 169 é 13. Então, a distância entre esses dois pontos é 13. Tá vendo que a fórmula assusta, mas as contas são facinhas na hora de aplicar? Aí, entendido esse conceito, gente, os exercícios de matemática eles vão te cobrar além disso, tá? Mas se você entendeu bem esse conceito de distância, você consegue resolver. Quer ver? Por exemplo, mais um. Se o triângulo de vértices nos pontos A, B e C é retângulo em B, então K é. Ele está passando sem eu mandar. Bom, deixa ele passar e a gente comenta, né? Bom, eu tenho um retângulo que tem aqui o ponto A, tá aqui o meu ponto B, tá aqui o meu ponto C, certo? Lembra que a gente fez lá, para poder fazer lá a dedução da fórmula, a gente usou o teorema de Pitágoras? A gente vai usar aqui de novo. Então, eu sei que se a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem que é a hipotenusa? Não é a distância de A a C? Por isso que eu pus que a distância de A a C ao quadrado é igual à distância de B a C ao quadrado mais a distância de A a B ao quadrado. Bom, a distância a gente já sabe calcular, né? Então, é só juntar isso tudo. Como tem quadrado aqui em tudo, como é a distância, eu vou subtrair. A distância de AC, gente, eu coloquei rápido porque ela é assim, ó. É o x de C, que é 2, menos o x de A, que é 0. 2 menos 0. A distância eu ainda tenho que juntar com o de y. O y é k, então k menos 0 ao quadrado, certo? Do lado de lá da igualdade, eu tenho a distância de A a B ao quadrado. Então, a gente vai pegar esses dois pontos, A e o ponto B, e vai aplicar a fórmula. Pegar o x de B, que é 3, e subtrair o x de A, que é 0. 3 menos 0. Pegar o y de B, que é 1, e subtrair o y de A, que é 0. 1 menos 0. Ok? Agora, eu vou fazer a distância de B a C. Agora, é desses dois. Então, eu vou pegar o x do B, que é 3, e subtrair o x do C, que é 2. 3 menos 2.
E por último, eu vou pegar o 1 e subtrair o k. 1 menos k ao quadrado, tá? Resolvendo tudo isso aqui, eu vou ter assim, ó, 2 menos 0 é 2. 2 ao quadrado, 4, tá? K menos 0 é 0 ao quadrado, k ao quadrado. Ao quadrado. Igual 3 menos 0 é 3 ao quadrado, 9. Opa, esse 9 caiu. 9. Deixa eu apagar para não ter dúvida depois. Pegar a canetinha de novo para escrever o 9 bonitinho, que é 9, né? 1 menos 0 ao quadrado é 1. Então, mais 1. 3 menos 2 é 1 ao quadrado, também é 1. Mais 1. Aqui nesse último parêntese, a gente tem que desenvolver o quadrado, gente, que é o quadrado do primeiro. 1 ao quadrado é 1. Menos, porque o sinal está aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 2k. Mais o quadrado do segundo, que é k. Então, mais k ao quadrado. Gente, o que é isso? Isso é uma equação de segundo grau com variável em k. Então, de tarefa para casa, vocês vão fazer duas coisas. Vocês vão terminar essa minha equação do segundo grau, já está aqui, ó, que o k é igual a 4. Mas vocês vão terminar ela no caderno, tá? Que eu vou corrigir na próxima aula. E vai também tentar fazer esse exercício aqui, ó. Esse exercício, vou dar uma dicasinha já de como é que faz e depois na próxima aula a gente conversa, tá? Esse exercício, ele fala que tem um triângulo PQR no plano cartesiano de vértices 0, 0, Q, 6 e 0 e R, 3 e 5. Então, esse triângulo está perguntando o que ele é, se ele é equilátero, isósceles, escaleno. Tá vendo que as minhas alternativas está de acordo com os lados do triângulo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular as distâncias desses três triângulos. Distância de P a Q, a distância de P a R e a distância de Q a R. E a partir daí responder, tá? Lembrando que o triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais, triângulo isósceles tem dois lados iguais e triângulo escaleno, todos os lados são diferentes. Depois que você calculou as três distâncias, você consegue determinar qual é a resposta certa, tá? Então, para o finalzinho dessa aula, vocês vão terminar aquela equação de segundo grau anterior e fazer esse exercício, tá certo? E eu vou ver na próxima aula quem fez, vamos vistar e vai ter devolutiva dele. Vamos conversando aí, tá bom, gente? Bom trabalho para vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição.